dissolve não. O que pode acontecer é o medicamento dissolver a cápsula mais externa, digamos assim, diminuir a pedra para ela ser expulsa. Tá? E se ela não for expulsa, ela fica lá? Ela fica lá, até dar uma crise e você precisar operar ou alguma coisa do tipo. Bora voltar. Ó, aí a filtração glomerular, tá? A filtração glomerular é onde se inicia o processo de formação da urina. É tudo aquilo lá que eu já falei, só resumindo. Artéria aferente, tá? Entra a circulação, lá no glomérulo acontece aquele processo de absorção, tá? A artéria eferente aqui, que volta o sangue já concluído. E aqui na cápsula de Bowman desce o filtrado, tá? Então, cerca de 20% do plasma que entra no rim e alcança os capilares glomerulares são filtrados, atingindo o espaço de Bowman. É justamente o plasma que eu falei aqui que é absorvido, tá? Os 80% de plasma restante, tá, que não foram filtrados, circulam ao longo dos capilares glomerulares, atingindo as arteriolas eferentes, dirigindo-se para a circulação capilar, peritubular e retomando a circulação geral. Ou seja, o que é isso tudo? Esse processo que eu falei. A circulação entra na cápsula de Bowman, acontece a filtração, tá? E volta o sangue já limpo para outro aspecto glomerular de novo, para ele proceder à filtração. Só relembrando o que é o néfron. O nome da funcional. É, exatamente, estava todo. Realmente. A formação da urina. Olha lá, se eu perguntar isso aqui. Qual os 3 processos de formação da urina, tá? Ultrafiltração, reabsorção, secreção, beleza? Então assim, ó, a formação de urina envolve 3 processos básicos: a ultrafiltração do plasma pelo glomérulo, a reabsorção de água e eletrólitos do ultrafiltrado, tá? E a secreção dos solutos para o fluido tubular, tá? Então, ó, após a sua formação, o filtrado glomerular circula pelos túbulos renais, tá? Então aqui, ó, o que é filtrado glomerular? Quando ele sai, quando daquela cápsula, ele passa lá e chacoalha, que ele sai daquela cápsula que vai para a alça, ele nem é sangue e nem é urina. Ele se chama filtrado glomerular, tá? Deixa eu voltar aqui só para explicar. Quando ele sai aqui, ó, quando ele sai daqui, que entra aqui nesse canal para ser reabsorvido, ele nem é sangue e nem é urina ainda. Ele se chama filtrado glomerular, tá? Agora, após ele ser reabsorvido, após ele terminar o percurso, aí sim aqui ele vai ser urina, tá? Porque aqui é sangue, aqui é sangue. Quando ele é filtrado, que ele entra aqui, ele se chama o quê? Filtrado glomerular. E essa parte aqui é a da regulação do sistema renal, tá? Que a gente sabe que a complexidade do rim é muito intensa, tá? Por quê? Porque ele é um conjunto de várias coisas. Ele é um conjunto mecânico, tá? Ele é um conjunto físico e ele é um conjunto hormonal. Então a gente sabe que existem vários reguladores hormonais para o nosso rins. Como eu tinha dito, nosso rins é o que é quem controla a nossa pressão sanguínea, tá? Nosso rim é quem vai ditar a nossa pressão. E dentro do nosso rim existe a glândula suprarrenal. E existem aquelas células dentro do glomérulo. Lembra lá que eu disse que é quem bota hormônio dentro do... Tá? Então assim, nosso rim ele é formado praticamente de vários tipos de hormônio, de várias funcionalidades de hormônio. Alguns a gente conhece porque existem medicamentos para controle de pressão que levam esse nome deles. Que são a angiotensina, tá? A aldosterona, são alguns tipos de hormônio que tem lá. Então, como é que é regulado essa reabsorção do sódio na água? Como é que vai dizer, não, tem pouco sal, eu quero absorver. Não, tem muito sal, eu vou excretar mais, não quero tanto. Como é que ele vai fazer isso?
os hormônios. Os hormônios é que vão regular, beleza? Então, existem vários hormônios que regulam a reabsorção do sal, do NaCl, do cloreto, né? E, portanto, a excreção urinária do sódio se deve a quê? A angiotensina 2, que é um hormônio, tá? A aldosterona, as catecolaminas, aos peptídeos natriuréticos, tá? E o ADH. O ADH ele é o único hormônio que regula diretamente a quantidade de água excretada pelo rins, tá? Então o ADH ele é esse hormônio aqui que vai dizer diretamente a água, tá? Então quando o ADH começa a agir lá no glomérulo, ele vai dizer não, o nosso corpo está muito desidratado, o meu, né? Por exemplo, eu não bebo água desde ontem. Só o resto aqui. O ADH diz, esse cristão não está tomando água suficiente. O que é que eu vou fazer para a gente não morrer? Né? Retira de outros lugares. Oi? Retira de outros lugares. Retira de outros lugares. Então o ADH vai fazer o seguinte, não, a gente está com pouca água, vamos economizar essa água, vamos fazer igual a água da Compesa. Então ele vai começar a retirar de outros órgãos, tá? Vai mandar para o rim vai diminuir a sua função renal. Então, em vez dele filtrar aqueles 180 litros lá por dia, que é o desejável, ele começa a filtrar 150, 120, 100, tá? Então é aí. Então aquele sangue que deveria ser filtrado, formado e excretado, ele está sendo reabsorvido de novo, tá? Em vez de ser um sangue que já teria sido filtrado, excretado, não, ele está precisando passar de novo pela filtração. E quem é que faz isso? O ADH, tá? Então, o ADH é o único hormônio que regula diretamente a quantidade de água excretada pelos rins. Então, aqui, ó, a angiotensina 2, isso aqui é bem chatinho. A angiotensina 2 ele é um hormônio que age como um estimulador de reabsorção, tá? Então, o que é angiotensina 2? Ele é um hormônio estimulador de reabsorção de sódio e água. Ele é um hormônio estimulador. Ele vai chegar lá e vai dizer, ó, preciso de mais sal, preciso de mais sal, preciso de mais sal. Então, é o angiotensina 2, tá? Ele também é encarregado de estimular a reabsorção apenas do íon de sódio, né, no campo ascendente fino da alça de Henle. Ou seja, o que é isso? Ele vai agir lá na pontinha da alça. Tem a alça, né, realmente assim, como é que grandão, uma alça, pronto, naquela parte de baixo é onde fica essa angiotensina 2, beleza? Porque aquela alça todinha, em cada partezinha dela, haja algum hormônio diferente. A diminuição do fluido extracelular, o LEC, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando a concentração plasmática de angiotensina 2. Isso aqui significa o quê? Dentro do glomérulo, eu disse que ficou, assim que entra a corrente sanguínea dentro daquela cápsula lá, que ele fica chacoalhando a água, tem o plasma, é justamente isso aqui, tá? Então, quando ele está muito concentrado, aquelas células lá emitem esse sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar a concentração de reabsorção. E a aldosterona, ele é sintetizado, ele é criado não, mas ele é reconhecido pelas células da camada glomerulosa do córtex da adrenal e estimula a reabsorção de NaCl. Ou seja, estudar benefício, ele está dizendo que a aldosterona, ela funciona justamente nessa parte onde ficam os glomérulos, lá está na parte superior, na porção onde fica lá aquele monte de néfron, tá? A maioria dos seus efeitos sobre a reabsorção do sódio reflete sua ação sobre o túbulo distal e o ducto coletor, tá? Então, isso aqui é o seguinte, ele vai ser reabsorvido e ele manda novamente para aqueles corpos sanguíneos perto do glomérulo já, beleza? E essa parte aqui é da regulação do nosso sistema renal. E nosso rim, ele tem alguns reguladores, tá? Ele tem alguns mecanismos, é como se fossem pequenas células, tá? Pequeno conjunto de células
que reconhecem como está o nosso rim. É ele quem manda a mensagem para o nosso cérebro agir ou não. Tá? Então, ó, o nosso organismo possui diferentes receptores para a detecção de alterações da volemia, da quantidade de líquidos. Tá? Então, tem os receptores de volume, localizados na parede das grandes veias. Tá? Lembra por onde entra o nosso sangue no rim, no hilo? Tá? Então, por ali existem, tá, alguns receptores que vai dizer, não, está passando muito líquido, está passando pouco líquido. Existem os receptores de pressão, localizados nas paredes das grandes artérias. Então, aquelas nossas artérias, tá? Aquelas artérias que vocês estão conseguindo visualizar, a artéria que entra no nosso rim, aquela artéria grandona ali, ele também tem receptores que vai dizer, a pressão está baixa, a pressão está alta, tá? Esses são reguladores. E também tem os receptores de pressão intrarrenal, localizados nas artérias aferentes, junto ao aparelho justaglomerular que detecta a alteração da perfusão sanguínea renal. Ou seja, tem esses receptores também de pressão interna, que fica lá dentro do nosso rim, tá? Esses aqui são externos, eles ficam fora do nosso rim, e esse aqui é um receptor de pressão interna. Às vezes o nosso rim está com pressão muito alta internamente, tá? Às vezes tem água demais circulando ali, às vezes tem água de menos circulando ali dentro da cápsula de Bowman. Então ele vai dizer, não, muita água, tem pouca água também. Beleza? Então, ó, qual é os reguladores do sistema renal? Tá? E tem receptores de volume, receptores de pressão externo e receptores de pressão intrarrenal. Isso aqui foi o que eu já falei. Aquele sistema, tá? Esse sistema de regulação de osmolaridade foi o que eu falei. Esse sistema, renina, angiotensina, aldosterona, o RA, né? Ele é ativado a partir da liberação da renina pelas células do aparelho justaglomerular. Aquelas células que eu falei lá, tá? Que fica dentro do glomérulo, tá? Ele é quem vai dizer, ó, o principal estímulo para liberar a renina é o quê? É a hipoperfusão, tá? Diminuição do volume de sangue, tá? Quando começa algum tipo de vazamento, algum tipo de hemorragia, tá? A pessoa começa a perder sangue, perder líquido, tá? Então, no caso de uma hipoperfusão, o estímulo para liberar a renina, tá? Acontece. Em caso de isquemia, diminuição da quantidade de oxigênio, tá? Esse receptor é quem vai dizer, não, ele está recebendo pouco oxigênio, então a gente precisa guardar mais oxigênio, a gente precisa circular mais. Tá? Estímulo adrenérgico, tá? Que é a ativação do sistema simpático, que é isso, é o sistema automático do nosso corpo. E diminuição da contração de sódio no lúmen do túbulo distal. Então lembra que eu falei naquela alça de Henry, quando é reabsorvido o sódio. Se tiver pouco sódio, tá? O que acontece é que ele vai ser estimulado para concentrar mais. É o que acontece quando a gente faz uma dieta hipossódica, tá? Pouco sódio para quem é hipertenso aí. Então, em vez do nosso corpo toda vez receber uma carga nova de sal, como a gente faz, ele simplesmente vai absorver a que já tem no corpo. Tá? Então, em vez de a gente ficar sempre inchado, que o sal, vocês sabem que causa dentro, né? O sal incha, né? Então, em vez de a gente inchar de tanto ter sal no nosso corpo, ele vai só reabsorver o que já é excretado normal pelo corpo. O nosso corpo também produz sais, né? Então, assim, a gente não precisa de sal, o nosso corpo já produz o sal. Então, em vez de ele pegar do meio externo, um alimento, ele pegaria do nosso corpo e usaria esse. Ah, não, como a gente sempre está ingerindo sódio, então essa alça sempre fica muito carregada. Essa outra aqui. Terminou? É 8h30, né? A próxima é 8h40. Vocês têm aula 8h40? Não. Então tá certo. Então a gente continua daqui depois. Se não me engano, lá na frente tem um cálculo. Professor,